Opa, fala pessoal, tudo bem? Boa tarde. Boa tarde para todos, né? Dia de notícias boas. Vamos. Fala Wesley, fala aí pessoal, Renato. Só esperar uns 3 minutos, 2 minutinhos aí a gente começa. Rafa, Virgínia, Diego, Reinaldo, muita gente já. Obrigado aí pela confiança, pela. Vocês estão me ouvindo bem aí, galera? Reinaldo. Boa tarde, Reinaldo. Vamos falar aí sobre essa boa notícia hoje, né? Sexta boa, Renato. Semana boa, né? Vitória, Filipão chegando aí, dando um ânimo novo, todo mundo me ouvindo. Então, galera, é o seguinte, né? Eu, daqui a 20 minutos, eu vou ter que... 15 minutos eu vou ter que sair aqui, que eu vou ter que pagiar, né? Minha esposa não chegou, eu vou ter que pegar minha filhinha aqui. Então, só vim falar rapidamente para vocês algumas implicações aí, até pela notícia, eu nem sabia. Fala, Newton, obrigado aí. Galera, daqui a pouco eu respondo vocês aí, tá? Mas vamos lá. O Samuel falou aí agora pra gente que com o acordo dessa dívida desaliena aí a Campestre 2, né? Que, se eu não me engano, ela tem uma avaliação mais ou menos de 150 milhões de reais. Entendam isso aí, entendam tudo que a gente está conversando. Eu tive um acesso, isso é questionável, porque eu não sei em quais condições a empresa que fez, nem a empresa, né? Mas o valor dos nossos imóveis, o administrativo, mais estacionamento em torno de 50 milhões, toca 1, 72 milhões, toca 2, 120 milhões, o clube aí da Pampulha 150 e o Clube do Barro Preto 160, né? Então nós estamos falando em 550 milhões de patrimônio. Aí todo mundo fala, pô, mas a dívida do Cruzeiro é 1 bilhão agora, com essa queda aí de 150 milhões de desconto. Olha, ó, você vê, deixa eu explicar uma coisa para você. O tanto que é relevante isso. Isso não é só uma questão do abatimento da dívida, mas o abatimento e o alongamento da dívida, com taxas muito boas. Esse acordo é espetacular para o Cruzeiro, tá? Não vou aqui debater questão de sociedade, né, do pagador de imposto está pagando benefícios que outros clubes também vão aproveitar. Estou falando do ponto de vista do Cruzeiro. Foi espetacular, foi realmente uma bola muito dentro dessa gestão. Né, acho que aí tem o mérito do dispositivo que o Léo Portela conseguiu aí fazer aí vou usar a palavra lobby, ela tem uma conotação negativa, né, uma pressão, um acordo aí com o Bolsonaro, e do ponto de vista da diretoria de conseguir promover o acordo, né? Então, isso foi muito bom para o Cruzeiro. Primeiro porque abate a dívida, segundo que ganha um fôlego. Quer dizer, agora o Cruzeiro tem que começar a preocupar com as dívidas que o Cruzeiro deve ter pago, as dívidas FIFA, gente. A gente precisa até, depois é um apelo à diretoria deixar isso um pouco mais claro, importante, né? Transparência. Mas provavelmente foi feito com outras dívidas, né? Principalmente com o Pedrinho. Então deve ter sido aí um alongamento da dívida. Peguei um dinheiro, paguei uma dívida que ia me trazer problema operacional, problema de registro de jogador, problema de penhora de bens e fiz a dívida com o nosso, vamos dizer assim, nosso mecenas. Provavelmente o mecenas não vai botar, né, a faca no nosso pescoço. Essa dívida deve ter sido acordada com taxas generosas e prazos de pagamento generosos, mas é importante que tenha essa transparência. Mas então, o que é importante entender é o seguinte, que com esse acordo e com o pagamento dessas dívidas FIFA que estavam no nosso pescoço, com a folha de pagamento em dia, o Cruzeiro provavelmente ele deve ter colocado o fluxo de caixa aí para 2021 em ordem. Olha que maravilha, isso é sensacional. Por quê, gente? Porque aí dá tempo para a diretoria começar a trabalhar ações estratégicas realmente para resolver essa dívida de uma vez. Precisa entender, a partir do momento que o Cruzeiro pegou e pagou dívida FIFA com outro empréstimo feito pelo Pedrinho, a dívida do Cruzeiro não diminuiu em R$ 1. O alongamento da dívida com a União também não diminuiu em R$ 1. O que diminuiu foi o desconto aí, que eles estão falando em 150 milhões. Ótimo. Mas ainda tem aí 900 milhões para pagar. E aí, por mais que tenha sequestraado o fluxo de caixa em 2021, que é maravilhoso isso, nós temos os próximos anos. E aí nós vamos ter 2022 com receitas baixas também.
com custos, com o custo dessa dívida 900 milhões, que se for um custo muito baixo vai gerar aí 90 milhões por ano de juros, que já é um valor muito importante. Então o Cruzeiro ainda precisa continuar buscando novas maneiras de dar porrada na dívida. Uma outra grande vantagem do Cruzeiro estar com o fluxo de caixa equacionado até 2021 é que o Cruzeiro ganha poder de negociação para vender jogador, que o Cruzeiro não tinha. Né? Eu até comentei isso atrás, algumas pessoas interpretaram como uma crítica. O fato do Cruzeiro ter vendido alguns jogadores baratos, eu não acho nem que é má negociação, não. Realmente é uma consequência de não ter dinheiro. Qualquer pessoa que está com fome, gente, imagina uma pessoa na rua morrendo de fome que não tem um prato de comida para comer. Essa pessoa, ela vai vender, ela tem lá um telefone. Sabe, se alguém oferecer, pega um craquento aí, ele pega o telefone de 500 conto e vende 100 reais para as suas necessidades básicas. É o Cruzeiro, quase que não é horrível essa analogia, mas só para vocês entenderem que é uma necessidade. Agora com o Cruzeiro, com um fluxo de caixa equacionado, o Cruzeiro pega e pode segurar o jogador. Qual que é a consequência disso? Aí sim pode fazer valer uma estratégia que o Sérgio deixou muito clara nas entrevistas, até aquela entrevista que eu participei. Ele falou que uma das maneiras que ele enxergava do Cruzeiro estar quitando suas dívidas é vendendo alguns jogadores um preço alto. Mas o Cruzeiro nunca ia vender jogador nenhum. Se aparecesse aqui um futuro Neymar, o Cruzeiro ia vender o Neymar por 20 milhões de reais no máximo. Por quê? Porque o Cruzeiro não tinha condições de segurar. Por que o Flamengo vende jogadores a preço estratosférico? Porque o Flamengo ele tem um fluxo de caixa, a situação dele econômica e financeira é muito confortável, então ele não precisa vender. O Flamengo não vendeu o Bruno Henrique hoje, ele não vai passar nenhum tipo de dificuldade. Lógico, ele não pode perder uma oportunidade, mas ele vai poder vender por um preço que ele acha justo. O Cruzeiro não tinha essa possibilidade. Agora tem. Então olha só. Então quais são as consequências de estar tudo organizado? Primeira, baixamos a dívida no valor absurdo. Não vamos pagar juros sobre isso, não vamos ter problemas operacionais, não vamos ter problema de penhora e tal. Segunda coisa, escalonamos o restante de toda a dívida com a União, um longuíssimo prazo com taxas generosas. Terceira questão, Cruzeiro equaciona o seu fluxo de caixa no curto prazo, é o que eu sempre falei de ter oxigênio. Com oxigênio, o Cruzeiro pode fazer negócios melhores, principalmente venda de jogador. E aí a notícia que o Samuel Venâncio, dando um crédito para ele, falou se eu não me engano, que ele falou que eu não sei se é Pampulha ou Barro Preto, um dos dois está liberado, estava alienado nessa dívida com a União. Com o acordo, desalienaria, ou seja, o Cruzeiro poderia vender. Os dois ali têm o mesmo valor, 150 milhões segundo esse estudo. Pode ser mais, pode ser um pouco menos. E o Cruzeiro agora, tendo esse fôlego agora, o Cruzeiro pode esperar e fazer a venda na hora certa. Mas vamos supor que o Cruzeiro vende por 150 milhões de reais um imóvel. Olha que maravilha. Primeiro, né, nós temos um problema, um impasse, que é a raiz de todos os nossos problemas, chamado conselho. Mas aí a pressão da torcida é fundamental para fazer valer. Mas vamos lá. O Sérgio aprova essa venda. Olha como é que a gente pode ter um ciclo virtuoso. O Cruzeiro vende por 150 milhões de reais. Com esse dinheiro, presta atenção, com 150 milhões de reais, o Cruzeiro pega aí. Gente, eu estou falando valor estimado, que pode ser mais ou menos. O Cruzeiro pega 30 milhões e compra uma área indo para Nova Lima ou uma... o pessoal está falando que liberou... Bom, vamos pegar aqui. Vamos seguir meu raciocínio. Se eu estiver errado, vamos lá. Se liberou um imóvel caro desses, eu não estou sabendo agora mais qual imóvel. Eu estava achando que era a Pampulha ou o Barro Preto em torno de 150 milhões. Mas vamos lá. O Cruzeiro compra esse terreno de 30 milhões. O Cruzeiro provisiona aí 20 milhões para montar uma estrutura básica que permite o Cruzeiro começar a levar a Toca 1, a Toca 2 para lá. O Cruzeiro pode transferir a alienação desses outros imóveis para essa nova área e ainda sobra 100 milhões que seja, e libera essas outras áreas para serem vendidas. E aí, ao vender essas outras áreas, o Cruzeiro pega e começa a ter 200 milhões em caixa, 300 milhões em caixa, que o Cruzeiro pode usar para comprar mais patrimônio numa área mais afastada, num valor baixo. Para quê? Para o Cruzeiro recompor o seu patrimônio imobiliário no médio e longo prazo e voltar a ter patrimônio imobiliário. Porque entendam, quando o Cruzeiro
teve a Pampulha, fez a Toca 1, valia nada, era uma fazenda. E hoje vale esse absurdo. Hoje o Cruzeiro comprando um imóvel longe, ele vai valer menos, mas daqui a 10 anos ele vai valer os mesmos 400, 500 milhões que valem hoje, por causa da especulação imobiliária. Só do Cruzeiro mudar para lá, isso já dobra de valor. Entendeu? O Cruzeiro compra por 30, monta a estrutura, amanhã já está valendo 60 se o Cruzeiro quiser vender, ou até mais por causa da estrutura. Então, abre uma possibilidade do Cruzeiro ir liberando imóveis, vendendo, fazendo caixa. E aí, gente, é o que eu falo muito. O Cruzeiro com 200, 300 milhões na mão hoje, o Cruzeiro paga 500, 600 milhões de reais em dívida. Isso não é chute de ilusão, não. Isso é uma realidade de mercado. Hoje as pessoas, os credores, têm muito medo de não receber. Então, a partir do momento que você monta um condomínio, aí sim o Cruzeiro pode montar um condomínio de credores. Porque hoje não tem como montar um condomínio de credores. Eu vou montar um condomínio de credores. Qual que é o principal argumento para as pessoas aceitarem entrar num condomínio de credores? É você ter um dinheiro menor do que você deve para pagar o cara. A partir do momento que você não tem esse dinheiro para pagar, o cara vai dar desconto para quê? Sabe que não vai receber, agora você fala, ó, gente, ó, nós levantamos 200 milhões com essas centralizações imobiliárias. Agora nós vamos fazer o seguinte, nós vamos montar um condomínio de credores e aqueles que derem maior desconto entram na frente na fila para receber. Eu tenho 200 para pagar, eu tenho 200 em dinheiro, eu tenho 900 milhões em dívida, tirando as dívidas com a União, vai cair para uns 600. Tá. Teoricamente não dá para pagar tudo, mas quem der os descontos, as pessoas vão se estimular a dar um maior desconto. Na hora que eles começam a dar desconto, daqui a pouco os 200, 300 milhões paga tudo. E aí o Cruzeiro fica dívida só na União. E aí o que era uma situação de insolvência, ela deixa de ser. Então por isso que eu bati na tecla, o Cruzeiro sempre teve jeito. O Cruzeiro precisa tomar ações mais estratégicas. Não é vendendo sócio, não é fazendo campanha no MIP que o Cruzeiro vai... E a diretoria sabe disso, né? Que o Cruzeiro vai pagar a dívida, fazendo uma engenharia financeira. Uma outra possibilidade, que é uma possibilidade que agrada menos parte da torcida, porque tem uma parte da torcida que não gosta muito, é o clube empresa, né? Que eu queria dar uma pincelada para vocês entenderem o que funciona. O clube empresa ele tem várias possibilidades de ser formatado, né? O Cruzeiro pode, inclusive, se tornar um clube empresa sem investidor. Muita gente automaticamente acha que o clube empresa significa que alguém vai ser dono do Cruzeiro. Não necessariamente. Não necessariamente. O Cruzeiro, por exemplo, pode vender 49%. Mas é difícil hoje alguém comprar 49% e deixar a gestão na mão do Cruzeiro, que é uma gestão historicamente amadora, que depende de um conselho absolutamente com conflito de interesse, com interesses escusos, e botar dinheiro lá. Mas a partir do momento que você pode criar um modelo, por exemplo, um modelo híbrido, um modelo onde você arrenda o futebol por um período de tempo, coloca alguns gatilhos de desempenho financeiro. O Botafogo tinha feito com a Ernest Young um modelo parecido com esse. Ele ia arrendar o futebol por 30 anos, as pessoas iam pagar um valor que seria suficiente para o Botafogo pagar a dívida, e eles iam tentar rentabilizar o clube nesses 30 anos e receber o dinheiro de volta. Porque tem que ser uma coisa bom para todo mundo, né? Ninguém vai botar dinheiro para jogar dinheiro fora. Então, Pedro Moreira Salles, que é um botafoguense, mas ele ia montar um fundo de 400 milhões de reais para ajudar a pagar essa dívida, mas ele queria um reembolso desse valor. Então, tem essa possibilidade desse modelo também. É um modelo de uma solução, porque o Cruzeiro hoje, de novo, com esse equacionamento da dívida com a União, eu acredito que o Cruzeiro hoje, com 300 milhões na mão, ele meio que paga tudo. Todas as dívidas que precisam ser pagas. Algumas dívidas podem ficar. Dívidas que estão equacionadas com juro baixo, é até saudável que haja, tá? As grandes empresas, por mais ricas que elas sejam, elas têm endividamento, né? Elas têm um índice de endividamento. Isso aí não é bobagem, né? Os times hoje todos têm endividamento. O negócio é você ter uma dívida equacionada. É uma dívida com juro baixo, de longo prazo, pequena, proporcional ao seu tamanho, do seu patrimônio e de suas receitas. Então, nós temos aí alguns caminhos. O negócio não pode ficar parado, porque o que acontece? Entra no juro sobre juro. Olha para você ver, do ano passado para esse ano, nossa dívida saiu aí de 800 milhões para 1 bilhão. Isso é juro sobre juro, gente. Não tem jeito. Acumula. Todo ano acumula o déficit do ano, mais o juro, e entra
aumentando a dívida. E vai aumentar a dívida para o ano que vem de novo. Infelizmente vai aumentar. Baixou agora com esse acordo, mas se bobear, aumenta tudo que a gente conseguiu de abatimento, aumenta de novo com juro, correção. Então o que acontece? Ela pode virar uma bola de neve, mas é igual o que eu estou dizendo. O Cruzeiro tem como resolver essa situação, precisa se movimentar. E aí, quando eu falei sempre que o Cruzeiro tinha que ter um projeto, era isso. Não é assim, o Cruzeiro precisa regularizar os 5 imóveis, aí depois eu vou pensar em vender. Não, peraí, gente. Será que se a gente regularizar um, a gente consegue comprar um outro, aí migra a alienação de um para o outro, aí vende o outro, aí faz um projeto aqui, ou então, por exemplo, pega um dinheiro emprestado com o nosso mecenas, eu quito uma dívida que está travando um aqui, aí eu entro com dinheiro na prefeitura para tentar, monto um projeto junto à torcida de pressionar os vereadores para aprovar a liberação do Cruzeiro. Quer dizer, isso é um projeto com várias iniciativas. Se o Cruzeiro ficar nessa, não, a gente tem que esperar resolver, não vai sair do papel. É isso que eu brigo muito. Projetos grandes, eles são compostos, ele é um cronograma composto de várias ações. Quem está acostumado a lidar com gestão de projetos, PMO e tal, sabe do que eu estou falando. Então, essas desculpas que eram dadas me incomodavam um pouco. Não, a gente não tem o que fazer, tem muito o que fazer. O processo é longo, tem que começar a fazer aqui agora. Então, gente, eu estou aqui, Rafael Paulino sempre conversando com a gente, estou aqui para trazer essa mensagem. Eu fico meio eufórico com isso, quero fazer a live correndo, porque quando a notícia é boa, quando o trem tá ruim, não quero nem falar, né? Eu sumo do Twitter e tal. Agora, semana foi muito boa para o Cruzeiro. O caminho é esse, eu vou insistir. Olha para você ver, gente, eu insistia muito no negócio do porrada na dívida, eu insistia. Aí todo mundo falava, a diretoria me ignorava, que eu tô viajando, sei lá o quê. O nosso CFO lá falava que não era viável, sei lá o quê. Aí, hoje o Léo foi lá, o Léo Portela, que viabilizou, fez até uma referência ao nosso nome aí, dizendo, demos uma porrada na dívida, como já diria o professor. Isso mostra o quê, gente? Mostra que a sementinha que eu plantei ficou na cabeça deles. Isso que para mim importa. Eu não quero estar lá dentro, eu não posso estar lá dentro, eu não tenho nem questão nem logística, porque eu não estou morando mais em Belo Horizonte, nem tempo. Eu estou trabalhando de domingo a domingo, eu não consigo para estar. Eu quero quando eu dou minhas ideias, né, eu quero que elas entrem lá e eles implementem, e eles têm que colher o mérito dela. Eu não. Então, assim, fico muito feliz, né? Significa que está lá. Então, estou aqui plantando a sementinha de novo, né? Sai em paralelo com um projeto do Clube Empresa, que já está sendo feito aí com o Brunoro, monta um projetinho, monta o projeto das empresas agora, vamos começar a viabilizar a venda de imóveis com essa liberação. Se não liberou, tem gente falando que não liberou esses imóveis aí que vale 150 milhões, eu não sei. Se não liberou, então começa a montar um projeto usando, por exemplo, o Pedrinho, fazendo um empréstimo casado que vai devolver com a venda, automaticamente devolve para ele para liberar alguma alienação. Faz um trabalho junto à prefeitura, junto aos vereadores, pressão da torcida, envolve a torcida, a eleição é agora. É a hora de obter, por exemplo, promessas de vários vereadores que vão olhar essa situação do Cruzeiro, porque os imóveis do Atlético todos foram liberados, viraram shopping, do América virou shopping, do Cruzeiro é tudo travado. Por quê? Né? Então vamos pressionar nossa torcida, é o maior eleitorado de Minas, disparado, é o dobro do segundo lugar. Então nós temos aí que montar projetos. Isso que me incomoda. Eu acho que tem que montar o projeto e ir caminhando, devagarzinho mesmo. Ninguém falou que é fácil, ninguém falou que é rápido, nunca falei isso, mas a inércia não pode acontecer. Quando eles assumiram, eles sabiam que esse trabalho ia ser hercúleo. Então, e assumiram porque quiseram. Então, vamos lá, parabéns. Né? Eu queria parabenizar de público aqui, o Léo conseguiu viabilizar a lei, o dispositivo jurídico, ao Sérgio, que conseguiu fazer a negociação com a Procuradoria-Geral. Parabéns mesmo, isso aí abriu um leque de opções muito grande para o Cruzeiro. Quando tiver que elogiar, eu vou elogiar. Quando tiver que criticar, eu vou criticar, porque todo mundo sabe que eu sou isento. Como eu não quero nada do Cruzeiro financeiramente, é só emocionalmente que eu tenho ligação ao Cruzeiro, eu não quero nada de comercialmente, nem financeiramente, nem cargo, nem nada. Então eu tenho a maior isenção do mundo para fazer as críticas quando eu acho que tem que criticar e para fazer elogio. Parabéns para eles agora. Agora,
foco, vamos aproveitar a onda e vamos botar em prática as coisas. Monta os projetos, Sérgio, faz um dashboard com cada um dos projetinhos, apresenta para a torcida quinzenalmente, para a imprensa, igual o Bahia faz. Bahia tem 30 projetos estruturantes lá, ele vai apresentando, dá um show de gestão. Era isso que eu queria fazer lá na época, eu estava ajudando o conselho gestor, não consegui. É isso que eu acho que você tem que fazer e vamos que vai dar certo. O Bento está falando, precisamos muito de representatividade política. Exatamente, precisamos. Eu nem voto em Belo Horizonte, eu até por um princípio meu, isso é importante, eu dar até um parênteses, tá? Eu por um princípio pessoal, desde que eu votei no Perrela por causa de Cruzeiro, e depois a gente viu aí todos os casos aí, fiquei absolutamente frustrado, eu nunca mais votei em candidato por clubismo. Mas nós temos alguns candidatos que vocês podem avaliar o perfil ético dele, que podem representar. Né? Então, por exemplo, o X, se você é uma pessoa que está alinhado ideologicamente com o X, que confia na ética do X, nós temos que botar o X lá. Porque aí é o seguinte, você não está votando nele só por causa de futebol, você não está botando uma pessoa espúria lá, você está botando uma pessoa boa. Uma pessoa que está alinhada ideologicamente com você. Então, isso é legal. Então, nós precisamos sim, nós precisamos de representatividade política também. Então, qual que é o ideal de fazer isso? É votar em pessoas boas, mas que também olham para o Cruzeiro, que também querem, só deles impedirem que nos atrapalhem, não precisa entrar lá para beneficiar o Cruzeiro, mas a gente precisa de gente lá para impedir que prejudiquem o Cruzeiro. Essa questão de nossos imóveis estarem bloqueados, me parece que é muito mais uma questão de boicote do que, não é, ninguém quer que beneficie, mas se o imóvel é do Cruzeiro, o Cruzeiro não pode ter impedimento nesse ponto, nesse nível de complexidade, que impeça o Cruzeiro de vender esse imóvel para pagar a dívida. Porque a intenção do Cruzeiro é super positiva. Inclusive, se o Cruzeiro deve alguma coisa para a prefeitura, a venda viabiliza o pagamento. Então, a representatividade política é interessante. Estou aqui falando do X, porque é uma pessoa que eu conheço, não sou amigo próximo, mas eu já tive vários contatos, me parece uma pessoa muito do bem, é um cruzeirense brutíssimo. Eu não voto em Belo Horizonte e tal, mas eu acho que é uma pessoa que vale a pena. Se ele tem ficha limpa, se é uma pessoa bem intencionada, quem o conhece sabe que é uma pessoa que não vai fazer sacanagem. Agora, por exemplo, não faz sentido eu votar igual o Gilvan foi candidato. Não vou votar no Gilvan nunca. Foi candidato que quis usar o Cruzeiro de trampolim para seus benefícios próprios lá. Todo mundo já mostrou que ele não está tão preocupado assim com o Cruzeiro. Então, não vou votar nunca e nunca vou pedir voto. Mas agora, eu acho que um candidato ligado ao Cruzeiro não deve ser o fim. Mas se você conseguir votar numa pessoa boa para o país, boa para Belo Horizonte, boa para o Estado, e que também seja cruzeirense, que impeça que as pessoas atrapalhem o Cruzeiro, boicotem o Cruzeiro em prol da aristocracia belo-horizontina e que toda quer proteger aí o Atlético, é perfeito. Entendam o que eu estou falando. A ética em primeiro lugar. A pessoa tem que ser ética, tem que ser boa. Aí se ela for cruzeirense, melhor ainda, certo? Então valeu, galera. Um abraço. Obrigado pelos comentários aí. Eu vou para GA aqui agora. E por mais semanas assim, né? Tudo de bom. Tchau, tchau.